Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por esse dia que Ele tem preparado para nós meditarmos juntos e fazermos uma pequena reflexão aqui dentro da Palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 6, e o verso de número 10, que nos diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Então hoje o que eu queria aqui meditar junto com todos que me assistem nesse momento, com a nossa igreja também, com relação aqui ao Daniel, um personagem muito ilustre da Bíblia Sagrada, e deixou alguns exemplos muito bons para nós, principalmente aqui dentro do capítulo 6, onde ele passou por uma prova de fogo, mas Deus concedeu a ele uma grande vitória. Quando falamos de Daniel, não podemos pensar, Daniel não era uma pessoa qualquer, assim. Ele tinha um referencial. E um referencial que ele tinha é que ele era da geração dos nobres. Veja bem que, embora ele fora cativo por Nabucodonosor, mas ele pertencia a uma geração dos reis. E Daniel, ele foi transportado ali por Nabucodonosor. Ele passou pelo reinado também de Nabucodonosor. Mas aqui agora o rei que governava naquela época era o rei Dário, né? E diz aqui a palavra, no capítulo 6 do início, que diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles. Era um desses presidentes. Eu vou repetir o versículo. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre os 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então veja bem que Daniel, na verdade, ele tinha uma importância muito grande, que dentre todos aqueles presidentes, foi levantado três príncipes que estavam acima daqueles presidentes, e Daniel era um deles. A palavra de Deus nos diz assim no verso de número 3, assim, o verso de número 3. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o espírito excelente. O rei pensava constituir-lhe sobre todo o reinado. Eu quero fazer um apanhado aqui geral. Aqui a gente já vê que o rei Dário, ele observou que Daniel, ele se distinguiu. Isso quer dizer o quê? Ele sobressaiu. Ele fez a diferença entre todos aqueles homens. Por quê? Porque aqui esse espírito aqui que está falando que havia sobre Daniel, não está relacionado ao Espírito Santo, está relacionado ao espírito do intelecto, da sabedoria, da inteligência, aonde vem depois a capacidade do Espírito Santo de Deus, por cima do espírito, do intelecto, para dar sabedoria aos homens. Pois nós entendemos, dentro da palavra de Deus, dentro dos estudos, que naquela época o Espírito Santo capacitava também as pessoas. Então entendo eu
que o Espírito Santo de Deus vinha naquele momento, capacitava Daniel no seu intelecto, no seu subconsciente, na sua inteligência e até no seu espírito também de inteligência para governar, para ajudar o rei a governar naquela época. Louvado seja Deus. Então ele se diferenciou entre os demais. E isso deixou aqueles homens, aqueles príncipes, aqueles demais muito preocupados, ao ponto de arquitetar algo para derrubar Daniel. Mas tem uma coisa, quando Deus chama, quando Deus coloca à frente, quando Deus capacita, quando é Deus quem dá o cargo, é Deus quem abençoa, ninguém poderá resistir o que Deus tem feito. Não pode destruir aquilo que Deus tem feito. E Deus é quem tinha feito assim na vida de Daniel. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a observar de que maneira eles poderiam, melhor dizendo, de levantar uma calúnia ou pegar Daniel num laço, né? Assim, dentro ali do trabalho que ele exercia. Mas a palavra de Deus diz que Daniel era uma pessoa fiel ao seu Deus e fiel também ao rei Dário. Então eles não encontravam nada, em hipótese alguma, nada que pudesse incriminar Daniel. Então eles chegaram-se a um ponto que falaram que assim, entre eles, olha, o Daniel é uma pessoa fiel, nós não vamos encontrar nada. Mas tem uma coisa, nós podemos buscar sim algo dentro da lei do seu Deus. Vamos ver se nós encontramos alguma coisa. Mas como é que nós vamos fazer, né? Primeiramente nós temos que convencer o rei. Então eles chegaram diante do rei e pediram ao rei, né, que fizesse um decreto. Como nos dias de hoje, os governadores, o presidente da República, ele faz. Vamos fazer um decreto. Que tipo de decreto? Que durante 30 dias, nenhuma pessoa sequer poderia pedir algo a ninguém a não ser o próprio Deus, a não ser o próprio rei. Quando eu falo Deus, esse Deus é no minúsculo. Por quê? Os reis e os faraós daquela época, eles tinham o prazer de ser adorados. Eles gostavam de, em alguns momentos, serem Deus, de se sentirem como Deus, ser superior, serem soberano, mesmo sendo humano, tá? Então eles gostavam de ser Deus. Então o rei Dário gostou dessa ideia e ele fez ali um decreto que durante 30 dias ninguém sequer poderia pedir alguma coisa a não ser ao próprio rei. E assinou o decreto segundo a lei dos medos e dos persas. É bom entender essa lei do medo e dos persas, porque se uma pessoa daquela família fosse julgada através dessa lei e fosse condenada através dessa lei, não era somente aquela pessoa que tinha cometido o delito. Toda a família daquela pessoa teria sentença de morte. E Daniel, lógico que ele acompanhou tudo isso, porque ele era um também dos 3 presidentes, dos 3 príncipes, né? E quando ele soube que o rei tinha assinado aquilo, ele não desesperou, né? Porque na hora da turbulência, na hora da adversidade, nós muitas das vezes nos desesperamos, né? E até esquecemos, né, de buscarmos a nossa confiabilidade do nosso Deus. Mas diz a palavra de Deus que Daniel foi lá para sua casa e havia janelas na casa dele para a banda de Jerusalém, e ele tinha um costume, antes de chegar naquele local, ele já tinha um costume familiar de orar 3 vezes ao dia.
e ali ele foi orar ao seu Deus. Mas também ele não pediu, ele não obedeceu o decreto do rei para se submeter ao decreto. Ele submeteu ao seu Deus. E esse é um dos motivos de Deus ter honrado a Daniel. E ali aqueles homens chegaram e flagraram a Daniel orando e levou o conhecimento do rei. Né? E o rei, sabendo do acontecido, pediu a presença de Daniel. E Daniel, chegando-se diante do rei, diz a palavra de Deus, aqui no verso de número 16, assim da seguinte maneira: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Meus irmãos, em alguns momentos, embora os reis gostavam de ser adorados, eles foram pessoas também que Deus usou a vida deles, quando eles faziam a vontade do Deus soberano, tá? Tanto isso é verdade que contextualizando aqui essa palavra, a gente vai ver que lá no final aqui, mais na frente, o próprio Dário, ele pede agora, ele escreve também um decreto engrandecendo o nome do soberano Deus, depois que ele teve essa experiência vivida com Daniel. Muito bem, diz a palavra de Deus, né? Porque aqui, na verdade, no verso 16, Deus usou a vida do rei como uma palavra profética de livramento da vida do Daniel. E a palavra de Deus diz que Daniel, ele foi lançado ali naquela cova dos leões, né? Eu queria dizer, assim, para todos que me ouvem, que, na verdade, aqueles leões, contextualizando a palavra, não é que eles tinham contar, estavam com fome, porque foi tudo feito já um planejamento, viu? Quando se jogava alguém ali dentro daquela cova, não se alimentava os animais, já era realmente para matar as pessoas que eram jogadas ali dentro daquela cova dos leões. E foi feita uma preparação para isso daí, antes de ter jogado a Daniel dentro daquela cova. Mas a palavra de Deus, conforme o próprio Daniel falou, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Assim como eu digo também para você, deste dia, Deus tem enviado os seus anjos para nos guardarem nos momentos de adversidade, nos momentos de turbulência da nossa vida. Eu não sei o que você passa nesse momento. Talvez essa voz, essa minha voz, pode atingir alguém que queira, neste momento, talvez, cometer até algo desagradável na sua vida. Quem sabe até exterminar com a sua própria vida. Quem sabe até desistir do seu sonho, dos objetivos. Quem sabe desacreditar daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus falou para você, ainda quando você ainda era adolescente, quando você, conforme soube pelos seus familiares, desde o ventre da sua mãe. Acredita, porque Deus não é homem para mentir, mas Ele é Deus que cumpre a sua verdadeira palavra. E ali Ele enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, e não deixando aqueles leões fazer nada de mal para Daniel. Mas o que me chama a atenção também, amados irmãos, pessoas que me assistem, é que a palavra de Deus nos diz assim, que o rei, durante o dia, porque isso foi feito na parte da manhã, né, chegaram-se na conclusão de jogar Daniel na cova, né? Mas diz a palavra de Deus que o rei trabalhou o dia todinho até o pôr do sol, ou seja, até no final da tarde, até quase do anoitecer,
para tentar livrar Daniel. E outra coisa, tem um ditado até nos dias de hoje, que palavra de rei não volta atrás. E é um veredito que, na verdade, ele tem sim uma veracidade. A palavra de Deus, quando assinava ali um decreto, qualquer rei assinava um decreto, ele não podia voltar atrás do decreto que ele tinha assinado. Aliás, quando Daniel foi jogado ali na cova, foi colocada uma pedra naquela cova, foi assinado com o anel do rei e com seus grandes também, as pessoas que o assessoravam. Mas a palavra de Deus nos diz que Daniel foi jogado na cova, o rei foi lá para o seu palácio, mas o Deus poderoso que cuidou de Daniel, não somente cuidou dele ali na cova, mas também fez com que o sono do rei Dário sumisse, desaparecesse. E ele não aceitou nem sequer os músicos tocar para ele naquela noite. Mas diz a palavra de Deus que ele não dormiu naquela noite e ficou angustiado, ficou preocupado, e seu subconsciente só dava o Daniel. O que aconteceu com Daniel? Como é que vai ser agora? Eu vou chegar lá de manhã na cova e Daniel vai estar morto e eu não pude fazer nada por ele. Porque o rei, ele tinha uma intenção com Daniel de promovê-lo e ser o maioral, ser o segundo do rei da verdade. E ali diz a palavra de Deus, quando ele levantou, a primeira coisa que ele fez, correu lá para a cova para ver, né? A situação que Daniel se encontrava ali, se já tinha morrido ou não, né? Diz a palavra de Deus aqui no verso 19, pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Que coisa linda, né? O próprio Daniel sentiu justificado diante de Deus. E ele falando aqui que ele não havia cometido nenhum delito, nem tampouco diante de Deus, e nem tampouco diante do próprio rei dele. Ele serviu o rei dele também com fidelidade. Que não adianta também nós também, né, servirmos a Deus com fidelidade e não servirmos também os nossos patrões, né, também com obediência, com respeito. Nada disso adiantaria também. E naquele momento foi ordenado que fosse tirado a Daniel dali daquela cova dos leões, e ele foi tirado. E diz a palavra de Deus que as pessoas, todos aqueles que acusaram a Daniel, todo aquele grupo, né, que acusaram a Daniel, foram lançados ali na cova dos leões. Diz a palavra de Deus aqui no 24, e ordenou o rei que fossem trazidos todos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados à cova dos leões, e seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. É uma prova que os leões estavam famintos. Mas os animais foram criados por Deus. Eles obedecem à voz de Deus. O anjo desceu lá e deu a ordem àqueles leões para que não fizesse nada contra Daniel. E muitas pessoas que leem isso aqui pode falar, mas que Deus tão ruim, que Deus tão maldoso. Não foi Deus que fez a lei do Persas. Quem fez a lei do Persas e dos medos foi o próprio rei, né? Juntamente com os maiorais deles. Daniel estava até por perto, mas muitas das vezes, mesmo ele não concordando, mas nada ele podia fazer. Ele naquele momento era minoria. O referencial dele era o soberano Deus que criou os céus e a terra. E lamentavelmente, aquelas crianças, aquelas mulheres que não tinham nada a ver com isso, perderam também as suas vidas.
Que lição que nos traz isso? Nos traz da seguinte maneira: o que nós podemos aprender com isso daqui? Nós termos cuidados com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós praticamos, para que nós não venhamos também prejudicar pessoas que não têm nada a ver com aquilo que nós fazemos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês neste dia, que Deus abençoe a vida da igreja. Vamos continuar orando, vamos continuar pedindo a Deus para que nos abençoe, nos dê graça, para que possamos passar esse momento difícil que nós estamos vivendo, no nome glorioso de Jesus. E eu quero orar nesta hora, neste momento. Soberano Deus, o eterno Pai que estás nos céus, eu te agradeço neste dia que o Senhor tem nos concedido, Senhor, por estar aqui ministrando a Tua palavra, a Tua santa palavra, meu Pai. Quero te agradecer por cada vida neste momento, Pai. Quero te agradecer por cada um, por aqueles, meu Pai querido, que tem assim, que estão nos assistindo, por aqueles também, meu Pai, que tem assim, meu Deus, perdido seus familiares. Meu Deus, tenha misericórdia, conforta o coração de cada um, meu Pai. Te peço pelas nossas autoridades constituídas no país. Te peço, meu Pai querido, pelas autoridades constituídas no planeta, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha abençoar, Pai, os médicos, Senhor, os profissionais da área da saúde, Pai. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, aqueles que estão internados, meu Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Assim te agradecemos. E que nosso dia, Pai, seja abençoado, que o Senhor seja conosco nesse dia. E assim eu te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.